Daniel foi um jovem tremendamente usado por Deus. Ele foi levado juntamente com os outros judeus para a Babilônia, e quando ele chega no terreno do inimigo, quando ele chega no terreno do rei da Babilônia, e ele percebe que ele é o escravo, ele assumiu uma postura, ele decidiu ser diferente. Ele assumiu uma postura de se santificar, não se contaminando com as iguarias do rei, com os manjares do rei, com o vinho do rei. Ele decidiu ser diferente. Juntamente com Daniel, também tiveram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Receberam esses nomes pelo próprio rei da Babilônia. E como resposta à atitude de Daniel, como resultado da postura que ele tomou diante de Deus, o próprio Deus lhe respalda, dando-lhe vitória diante da proposta que ele faz com o chefe dos eunucos. Você pode ver no capítulo 1 de Daniel. E Deus concede a Daniel e a seus amigos sabedoria 10 vezes mais do que todos os outros sábios da Babilônia, de maneira que Daniel passou a ser queridinho do rei, porque ele era um homem que tinha uma natureza diferente. Além de ter toda a sabedoria necessária, ele tinha o dom de interpretar visões e sonhos. E a Bíblia diz que esses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, tiveram experiências tremendas de livramento. O próprio Deus se manifestando com a sua soberania, gerando livramento para esses jovens. E aí você vai ver no capítulo 3 de Daniel, quando Nabucodonosor constrói uma estátua e determina que todas as pessoas do reinado dele se prostrassem diante da sua estátua, que tinha quase 30 metros de altura e 3 metros de largura. E então, quando milhares de pessoas se prostraram diante da sua estátua, ficaram 3 homens de pé. Parecia pinguins de pé ali, diante de milhares de pessoas que estavam prostradas. E o rei ficou muito zangado, mandou chamar esses homens para interrogá-los, por que eles não se dobraram diante da estátua. E esses homens respondem: é porque, meu rei, nós nos dobramos e adoramos somente ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Aleluia! E o rei ficou muito irritado com aquilo, mandou aquecer o forno, a fornalha de fogo 7 vezes mais. E disse: se vocês não se prostrarem diante da minha estátua, eu vou lançar vocês no fogo. E eles disseram: pode lançar, ó rei, porque o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. E eles falam isso como resposta, porque o rei falou assim: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da fornalha de fogo. E eles falaram: Senhor, nosso rei, o nosso Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha de fogo. Se ele, no entanto, não nos livrar, fique sabendo que nós não nos prostraremos diante da sua estátua. E aí eu acrescento que o que eles querem dizer é o seguinte: porque o nosso amor pelo nosso Deus é sobremaneira maior do que o amor que temos pela nossa própria vida. E aí o rei ficou muito zangado, mandou jogá-los na fornalha de fogo, e todo mundo estava contemplando aquilo. E os soldados que pegaram Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançar na fornalha de fogo ardente, eles se aproximaram da boca do forno e eles foram queimados. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados lá dentro. E de repente o rei, contemplando Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele percebe que tinha um 4º homem. Ele fica assustado e ele pergunta: gente, não lançamos 3 homens lá dentro da fornalha? E responderam: sim, ó rei. Ele disse: por que eu estou vendo 4 homens lá dentro passeando no meio do fogo? E o 4º homem tem o perfil do filho dos deuses, de um filho de deuses. Ou seja, a teologia vai nos dizer que ali foi uma teofania, que o próprio Jesus desceu em forma de uma figura humana e então passeou no meio do fogo juntamente com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Como se não bastasse, eles ficavam mais alarmados ainda por saber que o fogo não estava tocando, não estava atingindo eles. Puxa, eles não estão se queimando, o chapéu não está se queimando, a roupa não está se queimando, um fio de cabelo não está se queimando. E o rei então se aproxima da fornalha e chama: Sadraque, Mesaque e Abdenego, voltem para fora. E quando eles saem, eles todos contemplaram e viram que não tinha lesão nenhuma no corpo deles. E o rei decreta uma lei, dizendo: todos aqueles que blasfemarem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado. Porque não há Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os homens que honraram a Deus
decidiram não se prostrar diante da idolatria, por amor a Deus, tiveram o respaldo de Deus como Deus do livramento. E Deus faz isso com cada um de nós. Quando assumimos uma postura diante dele, de honrá-lo, diante das pessoas, ele faz a parte dele, que é de honrar a cada um de nós. Nós temos também no capítulo 6 de Daniel, quando o rei Dario, que gostava muito de Daniel, Daniel era um dos príncipes que estava ali do lado do rei, auxiliando o rei. Só que Daniel tinha uma natureza tão sábia, tão excelente, que o rei disse: eu vou colocá-lo como chefe em todo o meu governo. E os colegas de ministério de Daniel ficaram preocupados, não queriam que Daniel assumisse, não é, um governo total ali. E então fizeram o rei assinar um decreto que ninguém durante 30 dias deveriam se prostrar e orar a nenhum outro Deus a não ser ao rei Dario. E então o rei, sem saber a perspicácia deles, porque o rei também gostava de Daniel, assinou. E quando Daniel soube daquilo e o rei viu a besteira que ele fez, o próprio rei passou o dia inteiro tentando livrar Daniel, não conseguiu. Quando trazem Daniel para lançar na cova dos leões, o próprio rei disse: o Deus a quem você serve continuamente, Daniel, ele vai livrar você. E a Bíblia diz que lançaram Daniel na cova dos leões. O rei passou a noite inteira acordado, não aceitou que viesse música, comida, ele passou a noite de vigília. Quando foi pela manhã, ele correu para a cova dos leões e perguntou: Daniel, porventura o Deus a quem tu serves continuamente tenha livrado você? E o Daniel responde lá: viva, ó rei, para sempre. O Deus a quem sirvo continuamente mandou o anjo para me livrar, fechou a boca do leão, porque Deus encontrou em mim inocência, eu não pequei contra ti. E aí o rei ficou muito feliz, pegou todos aqueles homens que se levantaram contra Daniel, lançou na cova dos leões com as suas famílias. Diz a Bíblia que quando os homens estavam sendo jogados na cova, antes de chegarem lá embaixo, já os leões estavam encontrando com aqueles homens, tragando aqueles homens vivos. E Daniel então foi honrado e foi feito um decreto que todos temessem e tremessem diante do Deus de Daniel, que o livrou da cova dos leões. Por que eu estou falando isso? É um vídeo rápido, já estou terminando. Mas estou dizendo isso porque eu sei que muita gente que assiste os meus vídeos são pessoas que servem a Deus, são pessoas que realmente estão com o coração sincero diante do Senhor e que de repente passam por desafios e não sabem o que acontece e querem desistir, desanimar, porque ainda não viram o respaldo de Deus. Eu te dou um recado da parte da palavra de Deus. Fique firme, persevere, honre a Deus, se santifique, se separe das obras infrutuosas do mundo e Deus vai honrar você, Deus vai respaldar você e Deus vai livrar você. Você não perde por esperar, continue firme. Assim como Deus respaldou Sadraque, Mesaque e Abednego, sobretudo respaldou Daniel, vai respaldar você também. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.